Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Oriente Médio, sobre o Oriente Médio. Nós vamos conhecer um pouquinho do Oriente Médio. Na página de vocês, fica na página 182. Nós vamos ver um pouquinho sobre o Oriente Médio. Ó, você observe aí o mapa, na página 182 do livro de vocês. Aqui no slide tem o mesmo mapa. Você observe a divisão política e os pontos estratégicos do Oriente Médio. Poucas regiões ocupam tanto espaço na mídia quanto o Oriente Médio, não só pela questão do petróleo, como pertencer a uma área de contraste, conflitos entre os povos que ali vivem. Então, neste capítulo, meu amor, nós vamos estudar sobre o quê? Nós vamos conhecer os aspectos físicos, territoriais, culturais, religiosos e populacional que tomam essa região, uma das áreas geopolíticas mais estáveis do mundo, principalmente por ser composta por países de formação recente. A localização: a porção sudoeste da Ásia, ponto de contato ou quase um prolongamento deste continente com a África, até mesmo com a Europa, submetidos durante muito tempo à dominação estrangeira. Esses países são de formação recente, com exceção de quem que a tia falou? Do Egito e do Irã. Então, com exceção do Egito e do Irã, esses países são de formação recente, com exceção do Egito e do Irã. Então, se vocês observarem, todos esses outros países que formam o Oriente Médio, eles são de formação recente, com exceção do Egito e do Irã, que datam de vários milênios. O clima dominante desértico, como o do Saara, alguns trechos mais próximos ao litoral subtropical mediterrâneo, onde se concentra a maioria da população. Então, meus amores, qual o clima predominante do Oriente Médio? É o desértico e o semiárido. Nós vimos que, além do deserto no Oriente Médio, nós também temos o clima semiárido no Oriente Médio. O relevo predominante do Oriente Médio, o relevo, em geral, é baixo, com exceção das partes leste e norte dessa região, com áreas montanhosas, onde ocorrem os climas frio e frio de alta montanha. Ó, na página 184 do livro de vocês vão encontrar para vocês marcarem, marque aí, o Oriente Médio predomina os climas desértico e semiárido, caracterizados pela escassez de chuvas, médias térmicas elevadas durante o ano e grande amplitude térmica, fatores responsáveis pela imensa diferença de temperatura térmica entre o dia e a noite. Nós temos áreas litorâneas e o clima perde sua aridez devido à umidade do mar. Então, você pode observar que ela vai perdendo essa umidade devido à umidade do mar. O relevo no Oriente Médio é predominante de baixa, com exceção de alguns planaltos e conjunto de montanhas. Então, meus amores, o relevo, em geral, é baixo, com exceção das partes leste e norte dessa região. A maioria dos países, o árabe é a língua falada
língua literária e religiosa. Há também diversos dialetos derivados do árabe e outros idiomas. Então, a maioria dos países, a predominância, a língua falada árabe, que é a língua falada literária e religiosa do Oriente Médio, que esses traços éticos, culturais e políticos. A religião predominante do Oriente Médio é o islâmica, com exceção de Israel, o livro sagrado, o Corão, que serve como uma guia religiosa de conduta moral e mesmo de leis para a população. Aí tem uns textos do Corão, tem alguns textos, Corão, o fiel deve fazer o quê? Quem segue o Corão deve fazer o quê? Fazer 5 orações diárias voltado para a Meca, praticar jejum e subsistência sexual no mesmo sagrado Ramada e a Meca pelo menos uma vez na vida, dar esmola proporcionais à sua renda, testemunhar que Alá é o único Deus, que Maomé e os profetas são os seus mensageiros, praticar a Jihad, que é a guerra santa. Por isso, meus amores, que algumas pessoas, quando falam em terrorismo, sempre vincula o Oriente Médio. Os xiitas e sunitas. Os xiitas, quem são os xiitas? A sucessão do profeta devia se dar pela herança familiar. Então, isso aí, os sunitas seguem isso aí. Que a herança, que a sucessão do profeta deveria se dar pela herança familiar. Os suítas, 85% da comunidade islâmica mundial, sunitas, a autoridade espiritual pertence à comunidade como um todo, acredita na Sunna. A questão do petróleo, meus amores, no Oriente Médio, ele é muito presente. Ele é muito presente, porque o petróleo, pertence a uma área de contrastes, conflitos entre os povos que ali vivem. Por esse petróleo estar numa área de contrastes, de constantes conflitos entre os povos que ali vivem. Então, o petróleo, ele é a base desses conflitos que há no Oriente Médio, entre esses povos que ali vivem. O Oriente Médio, perto de 65% das reservas de petróleo e cerca de 30% de gás natural do mundo se concentra no Oriente Médio. Os maiores consumidores da Europa Ocidental, como também os Estados Unidos, a China e o Japão, que são os maiores consumidores do petróleo vindo do Oriente Médio. Vocês observem aí esse gráfico aí, você observe que a maior concentração de petróleo está no Oriente Médio, 29,6% do petróleo do mundo se concentra no Oriente Médio. Então, meus amores, na próxima aula nós vamos continuar falando sobre o Oriente Médio. Nós vamos ver um pouquinho sobre a agricultura e a pecuária do Oriente Médio na próxima aula, certo? Então, até a próxima.